que a questão pode ser essa, Manel. Já estamos aqui a falar sobre um caso que está a dar que falar. Está a dar que falar e de que maneira? A PSP louva chefe que agride família. É este aqui o destaque da notícia do Correio da Manhã, que não só podemos ler na edição em papel, como também tem sido seguida nos serviços noticiosos da CMTV. Uma história que remonta a 2008. Uma estola que remonta a 2008. Não é, Manel? Como é que isto tudo começou? Bom, enquadra-nos lá isto. Exatamente. Isso começou por ser um caso de violência doméstica e digo começou por ser porque há uma queixa no Ministério Público e o Ministério Público arquivou a queixa, arquivou o caso. Mas arquivou depois de investigado? Presume-se que sim. Então o senhor de quem vamos falar foi dado como culpado ou não? Nem sequer isso. Nem sequer foi acusado. Não chegou a tribunal. Não chegou a ser acusado. Aí está. Portanto, o Ministério Público investigou, abriu um inquérito, investigou e arquivou a queixa. Achou que não havia matéria suficiente. Achou que não havia matéria suficiente para conseguir uma condenação. Muito bem. Muito bem. A vítima, a regra geral, as vítimas da violência doméstica são mulheres. Portanto, o caso de homens vítimas de violência doméstica também há, mas é um número... Mas é um número mais reduzido, sim. A vítima tentou a abertura da instrução. O que é que isto é? Tentou que um juiz de instrução criminal apreciasse o processo e decidisse: sim, senhor, vou pronunciar o arguido por violência doméstica e isto segue para julgamento. Mas sendo que a vítima também é PSP. Sendo que a vítima também é PSP. Ele é chefe e ela agente principal. Muito bem. Bom, o juiz nem sequer tomou conhecimento do caso. Ou por outra, a instrução foi mal feita. Esta coisa do direito tem muitas pontas, muitos erros e muitos esses, não é? Tem muitas questões processuais. Tem muita eucaristia, tem muita... E então o pedido de instrução foi feito erradamente, quer dizer, não foi feito de acordo com o comando dos códigos e o juiz... Outra vez. Não tomou conhecimento do assunto e mandou tudo para o arquivo. A senhora recorreu para o Tribunal da Relação, portanto, recorreu desta decisão do juiz, e o Tribunal da Relação confirmou a decisão inicial de manter o caso arquivado. Portanto, e não houve, nem chegou sequer a tribunal. Nós sabemos de que é que a senhora se queixava de facto. A senhora queixou-se, os factos são agressões, um empurrão que lhe causou uma lesão grave, ou relativamente grave, no joelho, além dos insultos habituais, além de... Habituais? Sim, segundo está aqui no acórdão da relação. Portanto, o acórdão da relação copia para estes documentos a primeira instância. A primeira queixa. São afirmações dela, são denúncias dela. Reparem que o Ministério Público, na altura, entendeu que não havia provas e arquivou o assunto pela violência doméstica. Até há aqui que uma noite ela não pôde entrar em casa, que ele não a deixou. Enfim, e há vários... Mas, Manel, há também um filho. Ela relata aos olhos dela vários factos. Sim. Vamos andando de arquivo em arquivo e já estávamos na relação. Não, já íamos à frente da relação. Não, estávamos na relação. Não, e a relação arquiva também. Vai daí o que é que a senhora voltou a fazer? A senhora aqui não pode voltar nada. Não pode apelar para mais lado nenhum. Não. Portanto, mas há também um filho. Este casal tem um filho. O filho que, entretanto, é maior e, aliás, é curioso porque, segundo ela, os atos de violência cessaram quando o filho atingiu a maioridade e conseguiu enfrentar o pai. E aí as coisas pararam. Espera, a senhora continuava a viver com o pai, apesar dessas agressões todas? Sim, continuou durante bastante tempo, até ser decidido o divórcio litigioso, continuou a viver na mesma casa, pelo menos. Acontece a muitas vítimas de violência doméstica continuarem a viver na casa do agressor, não é? Aliás, é preciso dizer também o seguinte, o caso de violência doméstica, a partir de certa altura, e já era nesta altura, em 2008, 2009, passou a ser seguido com muita atenção pela polícia e pelas leis penais. Até porque é crime público, não é?
passou a ser crime público. Começou logo por aí. O que é que quer dizer crime público? Quer dizer que não é preciso queixa, não é preciso queixa da vítima para que haja processo. Basta o conhecimento do caso. Até por um vizinho, por alguém. Um vizinho, por uma denúncia, basta o Ministério Público, basta a Polícia, a GNR, a PSP, seja o que for, ter conhecimento do caso para que haja um inquérito no Ministério Público. Independentemente, e não há desistência de queixa, quer dizer, mesmo que a vítima, muitas vezes o que é que acontece? A vítima está numa dependência económica, emocional do agressor, não é? Portanto, isso acontece a maior parte das vezes. E há a tentativa de desculpabilização, de talvez passe, talvez eu tome juízo. Até porque muitas vezes agressores são manipuladores, muitas vezes. E há havia a tendência de a vítima desistir da queixa. E quando a vítima desistia da queixa, pois não havia nada a fazer. O crime público impede a desistência, não é? Portanto, o processo segue os seus trâmites. Muito bem. Então, por que é que tu achas que este caso foi sendo arquivado de todas as vezes que neste caso, primeiro arquivamento, a vítima tentou sempre... Primeiro arquivamento, falta de provas. Quer dizer, o procurador... Eu não estou a perceber. Então, se é um crime público e se basta qualquer vizinho, qualquer um de nós, assistir e fazer queixa, neste caso específico não são terceiros, é a própria, o que é que são quais são as Mas o facto da queixa não quer dizer que chegue a tribunal. Quer dizer, nem quer dizer que seja verdade, a queixa, exatamente. Portanto, a queixa... Então, como é que são apuradas como é que são apuradas? Primeiro passo, queixa. Segundo passo, já percebi. O Ministério Público abre um inquérito, investiga. Como é que são apuradas as provas? É a minha pergunta. Quer fatores físicos, quer testemunhais. Houve testemunhas, esta senhora diz que tem o joelho deitado abaixo. Pode ter caído nas escadas sozinha, não é por aí. Pelo que leio, há dúvidas sobre se a lesão no joelho foi em consequência do empurrão. Claro. Quer dizer, os relatórios médicos não são claros sobre isso. E não há testemunhas, Manel? E as testemunhas, enfim, são poucas, são escassas. É o filho, é ela, a vítima, e é ele que nega tudo, não é? Portanto, foi arquivado. Portanto, não está aprovado que o senhor fosse agressor. Eu acredito, quer dizer, também nenhum de nós é inocente. É evidente que muitas vezes, e isso infelizmente acontece, o Ministério Público também não faz, o procurador, a procuradora, seja quem for, não faz o trabalho que deve fazer. E que as coisas ficam muitas vezes nas meias tintas por falta de empenho e por falta de trabalho, por falta de cuidado. E com certeza que haverá muitos casos arquivados, mal arquivados. Mas pode não ser este o caso. Pode não ser este o caso. Então este PSP pode ter merecido louvor. Bom, vamos para a segunda parte da história. Então porque é que o Correio da Manhã... Vamos lá ver, eu não estou a perceber nada disto. Se neste momento não estou a perceber, o meu papel é sempre fazer o mesmo que perceba, tentar perceber quem lá está em casa e que não está a perceber. Vamos lá ver. Nós fazemos manchete com PSP louva agressor da mulher. Está provado que o homem é agressor? Nuno, vamos à segunda parte da história. Vamos à segunda parte da história. Isto começou por ser um caso de violência doméstica, que ficou travado por razões processuais, por razões não ficou do direito, provado. Que não vale a pena estarmos aqui a dissecar. Mas não ficou provado. Vamos à segunda parte da história, que isso também é importante. Há vários relatórios da polícia, do superior hierárquico do chefe Gonçalves, que é de quem estamos a falar. Exatamente. Que diz o seguinte: no dia 25 de julho de 2008, ofendeu a agente Fátima, a mulher, na esquadra, à frente de testemunhas, à frente de outros polícias. Dia 26 de junho de 2009, voltou a ofender a mulher no posto clínico da Divisão de Trânsito onde presta serviço. Outro dia, outra vez, à frente de colegas, a ofender, a insultar a mulher. Quer dizer, há aqui um relatório que se prolonga de junho de 2008 a março de 2010. Durante 2 anos, este chefe exemplar, à frente dos colegas, insultava a mulher. Acusava-o de tudo, chamava-lhe todos os nomes que lhe vinham à cabeça, acusou até dela ter roubado cheques, dinheiro, seja o que for. Bom, de tal maneira que o comandante da divisão onde ele prestava serviço o afastou daquelas funções.
mais, até numa operação stop, ele teve, enfim... A mulher estar aí presente também, a E trabalhar. ele também insultou a mulher numa operação stop. Bom, de tal maneira que o comando da divisão de trânsito, onde eles prestavam serviços, o afastou daquela esquadra, o afastou da mulher, mas desarmou, retirou-lhe a arma de serviço. Que é muito grave. Portanto, estamos em 2010, mais ou menos. Entre 2008 e 2010, portanto, isto Muito prolongou-se durante ano e meio, de julho a março. E no fim, este homem é louvado pelo comando da PSP Já este ano. já este ano, o mês passado, se não estou em erro, por razões profissionais, portanto, tratava bem, muito bem daquele serviço, enfim, que lhe estava destinado, escrupulosamente, e também, e aqui é Os ilhas da questão. possuidor de qualidades pessoais, além das qualidades profissionais, portanto, é um homem de elevado padrão ético e moral e pessoal. Então, Recebeu um louvor. que tipo de louvor foi, sabes? Há É vários um louvores. louvor, quer dizer, isto é apenas um louvor, não é uma medalha, Sim, é é um louvor. um louvor. Foi louvado, por escrito. Porquê é que isto acontece? Acontece porque nestas instituições policiais que estamos a falar, há uma certa tendência para Branquear. passar a esponja por cima dos casos. É um branqueamento, claro. E talvez o louvor tivesse sido decidido em função primeiro das qualidades profissionais. Portanto, uma vez que o homem, apesar, enfim, dessa mania de insultar a mulher e de bater na mulher, Se calhar era personalizado naquela pessoa. Podia além ser. disso, além dessa mania, ele cumpria zelosamente com as suas atribuições profissionais, e o louvor, enfim, burocraticamente também tem que ter uma alusão, não é, às qualidades pessoais. Portanto, e lá ficou lavrado que o homem é de facto um tipo, enfim, Oh, Manel, não há nenhuma possibilidade de a instituição ou a pessoa que lavra o louvor não ter conhecimento das situações atrasadas. Não há nenhuma possibilidade disso. Há essa possibilidade, mas é pouco provável. Quer dizer, essas coisas não podem acontecer. Se há essa possibilidade, se há a possibilidade do comandante, acima de tudo, que decide o louvor, se há a possibilidade de ele não ter acesso, digamos, Ao ao passado, processo. ao histórico daquele chefe de polícia, Mas são tem que vários. ter, não é? Mas são Tem que vários. ter, até porque os cadastros hoje em dia são informáticos, não é? E depois, uma coisa que também não pode acontecer, ou não devia acontecer, é a quantidade. Isto prolongou-se no tempo, quer dizer, isto foi ano e meio, quase 2 anos, quer dizer, e ninguém na polícia trava isto. Isto arrastou-se durante ano e meio, não é? À vista de toda a gente na esquadra, à vista do comandante, à vista dos Bem, o dos comandante colegas. foi tomando medidas, não é? Afastou a pessoa dos diversos postos em que estava, não é? Afastou a pessoa um ano e meio depois, não é? Exatamente. Mas também os tribunais também não agiram diligentemente, diríamos. Isto nem chegou ao tribunal, quer dizer, o Ministério Público, Não temos aparentemente, nós também, aparentemente, houve aqui, Isso passa-se onde, Manel? isto passa-se em Louras, passa-se Aqui na bem comarca perto. de Louras. Não, portanto, podia ser uma localidade mais pequena, onde sabemos, não tem mal nenhum, mas onde as pessoas se conhecem muito bem. Não sei se me estou a fazer Sim, entender. sim. não é? E, portanto, podia haver aqui em Barcelona, mas na grande metrópole, normalmente não. Então, porquê é que isto acontece? Tu achas, a pergunta é, vamos lá chamar os bois pelos nomes, achas de facto que há aqui, então, pela parte da PSP, é a pergunta que te faço, uma tentativa de branquear todos os factos de que este chefe foi sendo acusado? Eu julgo que sim. Eu julgo que sim. Isso é gravíssimo. É gravíssimo.
Ele diz aqui que ele teve, depois destes factos, depois de ter sido desarmado e de ter sido colocado noutro serviço, teve tratamento e acompanhamento psiquiátrico. Talvez o louvor seja um prémio. Do bom comportamento. Do bom comportamento. Mas, Manela, há uma coisa que me intriga nesta história que tu agora nos contas. É que, de facto, nunca chega a ser presente a tribunal porque não é reconhecido o valor, o mérito da causa, portanto, e é com isso arquivado. Há um processo preliminar, de facto, de avaliação do mérito da causa, e esta causa foi indeferida liminarmente. Agora, a questão é esta: havia tantas testemunhas, há aí situações em que, de facto, a senhora agente principal é agredida verbalmente em frente a colegas, esses colegas nunca foram presentes como testemunhas? Aliás, lendo o acórdão do Tribunal da Relação, sim, dá a entender que o relator deste acórdão, o juiz desembargador, acha que os factos conhecidos, os factos carreados na altura durante a queixa, que eram suficientes para uma acusação. Por uma acusação que levasse a um julgamento. Claro, não é? Uma instrução. Mas não foi isso que aconteceu. Portanto, o Ministério Público, pura e simplesmente, perante aqueles factos, achou que não havia provas suficientes para que houvesse uma condenação em tribunal. E arquivou o caso. É estranho que o tivesse feito. É. Normalmente estes casos de violência doméstica, de há uns anos a essa parte, como disse, chegam ao tribunal. O crime de violência doméstica é severamente punido. Há um cuidado da Administração da Justiça em prevenir e punir, quer dizer, ao punir está a prevenir estes crimes. É estranho que este caso tivesse ficado pelo arquivo. Muito estranho. E digo, lendo o acórdão da relação, ficamos com convicção de que havia matéria suficiente suscetível de ir a julgamento. Exatamente. Exatamente. É de facto curioso, tanto mais que temos assistido a uma escalada de violência doméstica. Este ano, relembro que já são 26 os casos de vítimas femininas por violência doméstica, portanto, 26 vítimas mortais. Vítimas mortais. 26 até agosto. Até agosto. E 21 tentativas. Pronto, portanto, de facto, temos que estar bem alerta para estes casos. Não sabes agora onde anda a senhora agente principal? Não sei. Mas, pelos vistos, estarão divorciados, não é? Ele estará curado, eventualmente. Ele está ao serviço. Curado, eventualmente. E ele está ao serviço. E ele está ao serviço. Está ao serviço. Quer dizer, e as polícias aqui têm um papel fundamental nisto, porque as queixas normalmente, raramente, chegam diretamente ao Ministério Público. Passam pela polícia. É o exemplo. Quer dizer, é o exemplo. As polícias não podem consentir numa coisa destas, não podem. É evidente. Não podem. Não, pelo menos seria importante ter ido a tribunal, porque a não ser verdade ficaria também justificado em tribunal. Mas a polícia não pode fazer nada. A polícia não pode fazer nada. Agora, a polícia não pode consentir que este homem tivesse feito o que fez durante ano e meio, aparentemente sem uma tomada de posição por parte dos comandos da polícia. Só ao fim de um ano e meio, de facto. E mais, ia ser assim, no final coloca a cereja em cima do bolo, porque isto é a cereja em cima do bolo. De facto, com o louvor. Sabe o que lhe digo? Louvado seja Deus. Olha, sabe o que lhe digo? É que provavelmente teremos novos desenvolvimentos neste caso. Sim, claro que é natural a redação do Correio da Manhã vão continuar continuará aqui a haver matéria de investigação, não é verdade? Manuel, muito obrigada. De facto, o que nos estará reservado amanhã, não é? Nós agradecemos muitíssimo a presença de Manuel Catarino, do nosso querido público, de todos aí em casa que seguiram esta manhã CM, que foi uma manhã CM que me custou muito.
Porque Nuno Graciano hoje vinha levado do diabo. Não, mas a menina foi-me Amâncio. amansando ao longo do programa. É verdade. Já estou aqui de pau pirado. Já está. Olha, eu volto já de seguida no Flash Vidas, porque tenho umas coisinhas para dizer. É lá. É verdade, até vou dizer algumas coisas por si. É lá. É verdade. Está a ver? Agora estou eu em alto. Ai, a menina é alta. Portanto, até amanhã.